Vivemos num tempo em que todos falam. Todos opinam, todos ensinam, todos têm algo a dizer. As vozes são muitas. As redes, os noticiários, os gurus, cada um tentando ditar o que é certo e o que é errado. Mas existe uma voz que não compete com as outras. Ela as silencia. É a voz de Jesus. Quando ele fala, o mundo cala. Porque nenhuma palavra humana tem o poder de atravessar a alma como uma só frase saída da boca de Cristo. Nós nos acostumamos com o ruído, com a sobrecarga de informações, com o debate constante. Mas no fundo, a nossa alma anseia por uma palavra que não seja apenas opinião, mas que seja verdade, que traga paz, que ordene o caos. E essa palavra tem um nome: Jesus. A voz dele não é só mais uma no meio da multidão. É a voz que faz a multidão silenciar. A voz de Jesus não é apenas som, é autoridade divina. Pense nisso. Quando Deus disse, haja luz, não foi um pedido, foi um decreto. A escuridão não teve escolha a não ser obedecer. O universo inteiro obedeceu. Essa é a mesma autoridade na voz de Jesus. Quando ele caminhou pela Galileia, o seu poder se manifestava em cada palavra. Diante de um túmulo, onde a morte já celebrava a sua vitória de 4 dias, ele simplesmente disse, Lázaro, vem para fora. E a morte teve que se calar. O corpo em decomposição teve que se recompor. A vida obedeceu à voz do seu Criador. Numa outra ocasião, no meio de uma tempestade furiosa que apavorava homens experientes, Jesus levantou-se e disse ao mar, acalma-te. O vento cessou imediatamente. As ondas violentas se curvaram em submissão. A criação reconhece a voz do seu dono, e essa mesma voz ressoa até hoje. Quando ele fala a um coração confuso e ansioso, o medo se cala. Quando ele fala a uma consciência culpada, a acusação se cala. Quando ele fala a uma alma perdida, o inferno se cala. Porque a voz que ecoa do trono de Deus é infinitamente mais forte do que qualquer ruído humano, do que qualquer tempestade interior ou exterior. Ela não debate, ela declara. Ela não sugere, ela transforma. Entender isso é começar a perceber por que precisamos tanto ouvi-lo. O grande problema é que o mundo está barulhento demais. Estamos constantemente bombardeados por sons, por imagens, por exigências. As vozes da ansiedade gritam dentro de nós, listando tudo o que pode dar errado. As vozes das redes sociais moldam as nossas opiniões, nos dizem como devemos parecer, o que devemos pensar, o que devemos desejar. As vozes da dúvida, muitas vezes disfarçadas de sabedoria, questionam a nossa fé, a nossa esperança, a própria existência de Deus. E no meio de todo esse caos ensurdecedor, muitos de nós já não conseguimos mais ouvir Jesus. E aqui está um segredo profundo. Ele não compete por atenção. Ele não grita para ser ouvido acima do barulho. Jesus fala na calma da alma. Lembra da história do profeta Elias? Ele estava esperando ouvir a Deus e veio um vento fortíssimo, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E depois um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E então veio uma voz mansa e suave, um sussurro, e ali estava Deus. Assim é com Jesus. A sua voz é encontrada no silêncio. Quando o nosso coração se aquieta, quando a nossa alma para de correr desesperadamente de um lado para o outro, é aí que a voz dele se torna clara, inconfundível. Mas para ouvi-lo, é preciso tomar uma decisão ativa. É preciso calar o mundo primeiro. Desligar as outras vozes, externas e internas, para sintonizar a única frequência que realmente importa. E quando conseguimos fazer isso, algo extraordinário acontece. Quando Jesus fala diretamente ao nosso coração, a transformação é inevitável. O pecado, que antes parecia tão atraente e irresistível, perde o seu brilho. A voz dele expõe a falsidade do prazer momentâneo e revela a beleza da santidade. Quando Jesus fala, a vergonha que nos acorrentava ao passado se transforma em perdão. Ele não aponta o dedo para acusar, ele estende a mão para levantar. A sua palavra é como um bálsamo. Quando Jesus fala, o coração ferido, quebrado pelas decepções e pelas dores da vida, começa a sarar.
É impossível ouvir a voz dele e continuar a mesma pessoa. Pense na mulher samaritana. Jesus falou com ela sobre a sua vida, sem condenação, e uma única conversa transformou a história dela para sempre. Pense em Pedro, um simples pescador. Ele ouviu um "segue-me" e largou tudo. Nunca mais olhou para trás. E pense no ladrão na cruz, nos seus últimos momentos de vida cheio de dor e arrependimento. Ele ouviu a promessa mais poderosa que alguém poderia receber. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma só palavra de Jesus tem o poder de reescrever uma vida inteira. E essa voz ainda fala. Ela não ficou presa nas páginas da história. Ela fala hoje, não necessariamente pelos nossos ouvidos físicos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Ela te encontra nas Escrituras, quando um versículo parece saltar da página e falar diretamente à sua situação. Ela te encontra nas lágrimas, no silêncio da madrugada, naqueles momentos em que você se sente completamente sozinho e pensa que Deus te esqueceu. É exatamente aí que Jesus sussurra: eu ainda estou aqui. Eu não te abandonei. Talvez hoje você esteja exatamente assim, cercado de barulho. O barulho do medo sobre o futuro, o barulho das opiniões alheias sobre você, o barulho da confusão dentro da sua própria mente. Mas existe um segredo que o mundo moderno esqueceu. Só ouve a voz de Jesus quem se cala para escutá-lo. Não é um exercício complicado, é um ato de rendição. É quando você finalmente desliga o celular, fecha a porta, fecha os olhos e diz com sinceridade: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Nesse momento, o céu inteiro se inclina para ouvir também, porque não há oração mais poderosa do que a de um coração sedento pela voz do seu pastor. Lembre-se, a voz que acalmou o mar da Galileia ainda tem poder para acalmar a tempestade no seu coração. A voz que bradou na cruz, está consumado, ainda declara perdão completo e definitivo sobre todo aquele que se arrepende. A voz de Jesus não envelhece, não perde a força, não se apaga com o tempo. O mundo pode gritar o quanto quiser. As pessoas podem tentar te confundir com suas teorias e filosofias, mas quando Jesus fala, tudo o mais se cala, porque não existe ruído, por mais alto que seja, capaz de abafar a voz que criou o próprio universo. Hoje, neste exato momento, talvez ele esteja falando com você. Talvez o sussurro dele seja: volta, ou talvez confia, ou quem sabe, descansa em mim. A pergunta não é se ele está falando. A pergunta é: você está disposto a silenciar todo o resto para ouvi-lo? Então, cale o mundo e ouça Jesus. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Até a próxima.